Alma vivente. Conceito alma. Princípio vital, vida. Fonte, dicionário online. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. Gênesis capítulo 2 versículo 7. Não temos alma, somos alma, percebe-se enquanto Deus não colocou o espírito no homem ele não viveu. Na morte não temos consciência, pois, não existe espírito para ter vida, somente o corpo que desaparecerá no pó. Para ter vida necessitamos que Deus sopre o espírito ou o fôlego de vida para sairmos do estado de inconsciência. Antes de existir não tínhamos consciência, quando éramos só espírito, eu mesmo, não me lembro de nada. Alma é vida. Com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Deuteronômio capítulo 10 versículo 22. Alma significa corpo mais fôlego de vida. Se falamos corpo, alma e espírito, poderia ser dito apenas alma. O ser humano é um todo indivisível, corpo, alma, espírito. Como explicar que os mortos são inconscientes? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Eclesiastes capítulo 9 versículo 5. É muito simples, nós os vivos não sabemos nada do mundo dos mortos ou sabemos. Os mortos igualmente, não sabem nada do que acontece no mundo dos vivos. Porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Salmos capítulo 6 versículo 5. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios capítulo 15 versículo 52. O termo ressurreição significa restauração da vida, tornar a viver, reviver. Fonte, dicionário online. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 20 versículo 13. O termo inferno aqui não é lugar de fogo e tormento eterno, sim cemitério. Inferno. Mitologia. Local subterrâneo habitado pelos mortos. Fonte, dicionário online. Se os mortos condenados tornaram a viver para sofrerem o castigo, isso quer dizer que não tinham vida, seja, consciência. Eles poderiam sofrer o castigo mortos mesmo, mas isso se explica porque os mortos não têm consciência. Fôlego de vida volta a Deus. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Eclesiastes capítulo 12 versículo 7. O fôlego veio de Deus inconsciente e igualmente volta. Morremos todos os dias quando dormimos. Se estivermos com dor, ao dormir ela desaparece, volta a doer ao acordarmos. Os médicos colocam em estado de coma os pacientes graves para ficarem inconscientes, estado de morto. O coma é um estado de sono profundo do qual a pessoa não pode ser despertada, mesmo com estímulos dolorosos, sonoros ou visuais. Certamente não morrerás é mediunidade, não imortalidade da alma. Não podemos matar a alma. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus capítulo 10 versículo 28. Mata somente o corpo, não podendo matar o corpo e o fôlego de vida juntos. Alma aqui está dito corpo e fôlego de vida somente Deus pode fazer desaparecer. Sem o fôlego de vida não existe alma. Foi dito também: fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Perecer. Deixar de viver, morrer, ter fim, acabar-se, extinguir-se. Fonte, dicionário online. Ressuscitaremos com este corpo? E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. João capítulo 20 versículo 27. Notamos um corpo físico,
palpável, não somente espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem, do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu, ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 1 Coríntios capítulo 15 versículos 47 e 51. Isso explica por que Cristo não foi reconhecido na estrada de Emaús e também Maria ao visitar o túmulo no domingo pela manhã, também não o reconheceu. Veja este outro caso. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Raboni, que quer dizer, mestre. João capítulo 20 versículos 15,16. Nota-se que o corpo glorificado é diferente deste, porque o mesmo não será mais de carne e sangue, a aparência acredito que mudará também. Inferno e seu significado. Em hebraico Sheol, Sheol ou Sheol, romanis, Sheol ou Sheol, lid sepultura, é retratado originalmente como a região dos mortos ou mundo dos mortos de maneira genérica para toda a humanidade. Seremos imortais sim, após a ressurreição. A história de Rico e Lázaro. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então, chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Lucas capítulo 16 versículos 19 e 25. Na Bíblia não está escrito que Abraão foi antecipadamente para o céu, ele está esperando a ressurreição como todos os santos. Não existe este tipo de céu e inferno como descrito no texto. As pessoas aqui ressuscitadas estão em corpos físicos terrenos, Lázaro tinha que estar sem doenças já que está no céu. O que é uma gota de água na ponta do dedo para quem está queimando? Só por ser pobre foi para o céu e por ser rico foi para o Hades, isto é salvação pelas obras, o que é repudiado pela palavra de Deus. Percebe-se que é uma parábola, não pode ser considerada como uma doutrina e está falando de apego às riquezas em detrimento ao espiritual, seja, servir a dois senhores, a Deus e o dinheiro. Cristo queria que as pessoas que ouvia acreditassem no que ele estava dizendo, pois estavam cépticos. As pessoas estavam incrédulas, tinha certa linha de pensamentos de fariseus e saduceus que não acreditavam em ressurreição dos mortos. Imagine alguém eternamente feliz dialogando ou sabendo que seu parente está lá no sofrimento eterno, isso é sadismo. Sabemos que os condenados sofrerão a segunda morte, porque o salário do pecado é a morte, não o sofrimento eterno. Segundo o que foi dito, é o desaparecimento eterno, morte do fôlego de vida. Quem prega e pensa ser um fato que está acontecendo, promove o purgatório, invenção do chifre pequeno, sai dela povo meu, para não sofrerdes os mesmos flagelos a ela reservados. A recompensa do desapego aos bens materiais. E serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Lucas capítulo 14 versículo 14. Recompensa ao apego aos bens materiais. Salário do pecado. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna,
por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos capítulo 6 versículo 23. Almas debaixo do incensário. E, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Apocalipse capítulo 6 versículos 9 e 11. Se atente à frase, repousassem ainda um pouco de tempo. Quer dizer então continue mortos mais um pouco, é isso? Está evidente que é uma forma literal de se expressar neste texto. Povo santo clamando por vingança no céu. Se acotovelando debaixo da mesa de um incensário, será que estas almas moram ali? Quem acredita que as almas estão vivas com o fôlego de vida, também tem que acreditar no descrito antes. Será que é um evento que realmente está acontecendo? Analisemos este versículo. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João seu servo. Apocalipse capítulo 1 versículo 1. O que diz no início do Apocalipse, as coisas que brevemente devem acontecer, não era naquele momento. Analisemos outra situação para melhor compreendermos. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Apocalipse capítulo 1 versículo 10. Aqui João diz que foi arrebatado no dia do Senhor, ou seja, num sábado. Vamos comparar com o vale de ossos secos de Ezequiel capítulo 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ezequiel capítulo 37 versículo 1. Profeta Ezequiel também foi arrebatado em espírito. Ezequiel profetizou e os ossos sequíssimos tornaram a viver. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Ezequiel capítulo 37 versículo 10. Mas estas almas não povoarão Israel novamente, porque era apenas uma visão. Quem acredita que visão é o que está acontecendo, tem que acreditar que os seres que voltaram à vida, voltaram a povoar a cidade novamente. Hoje estará comigo no paraíso. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23 versículo 43. A leitura nos reverte a ideia que Cristo subiu naquele mesmo dia para o paraíso e levou consigo o ladrão arrependido que estava também crucificado. Explica-se pela tradução da língua grega no original que não possui ponto nem vírgula. Na Bíblia Edição Ecumênica Editora Paulinas e Livraria Loyola está nesta forma traduzida. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Observe que esta tradução reflete melhor os fatos ocorridos. Cristo subiu ao céu logo após a morte, ou somente após a ressurreição. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. João capítulo 20 versículo 17. Nesta passagem Cristo afirma que até sua ressurreição não havia subido ao céu. Desta forma o preso arrependido crucificado não foi naquele mesmo dia da morte de Cristo para o paraíso. E em João 19, 31, 33 os ladrões estavam vivos naquele dia que Cristo morreu. Os dois ladrões tiveram as suas pernas quebradas por estarem vivos e Cristo não teve as pernas quebradas, já que estava morto. Conclusão. Não temos por enquanto uma alma imortal, seremos imortais somente na eternidade.